Salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem estiver estudando de madrugada. A gente vai falar um pouquinho agora de um conceito importante, que é o conceito da calorimetria e como um corpo ou um sistema consegue perder ou receber calor, né? A calorimetria ela foi fundamental para a construção das primeiras máquinas térmicas, né, que deram oportunidade da primeira revolução industrial, ok? Então o que a gente vai aprender agora vai ser o primeiro conceito de calor, né? A gente já viu o conceito de calor e agora a gente vai ver a dependência desse conceito com outras grandezas, tá legal? A dependência do calor com outras grandezas, ok? Vamos nessa. Então, a gente vai começar falando sobre um conceito chamado de capacidade térmica e depois vamos falar sobre a especificidade de cada material, como cada material recebe ou perde calor de maneira específica, tá bom? Bem, vamos começar falando sobre a capacidade térmica. Eu represento a capacidade térmica e os livros de física representam a capacidade térmica como um Czão, ok? E depois vamos falar do calor específico, que é o Czinho, tá bom? Então vamos primeiro falar sobre o Czão. O que é capacidade térmica? É uma grandeza que mede a taxa de calor recebido ou perdido em função da variação da temperatura. Então quando eu forneço calor para um corpo, esse corpo sofre variação de temperatura. Quando eu retiro o calor desse corpo, ele sofre variação de temperatura. Então a capacidade térmica é uma grandeza física que mede justamente isso. Quanto de energia foi fornecido ou retirado de um corpo, tá? E se essa energia foi capaz de variar a temperatura desse corpo. Então a capacidade térmica de um corpo mede a variação da energia em função, tá, da variação da temperatura desse corpo. Beleza? Então como é que a gente vai calcular essa capacidade térmica? Tá ali, ó. É a quantidade de calor que o corpo recebeu ou cedeu, dividido pela variação de temperatura que esse corpo sofreu. Tá legal? Então, quando você fornece calor a um corpo, esse corpo sofre sua variação de temperatura. Tá? Então, isto é a capacidade térmica. Tá legal? Bem, a gente já viu que calor, a unidade usual, tá bom? Usual é a calorias, mas a gente sabe que existe uma unidade no sistema internacional para energia, que é o joule. Então quer dizer que uma caloria equivale a 4,18 joules. Alguns manuais colocam 16, tá bom? Então, nas provas costumam arredondar para somente 4, tá? Então a gente sabe que uma caloria tem esse valor aqui, beleza? A unidade do sistema internacional é o joule, mas a unidade usual de calor, tá, é a caloria. Vamos ver aqui a nossa variação de temperatura. A gente sabe que a unidade no sistema internacional é o Kelvin, mas usualmente utilizamos o grau Celsius, tá? E a nossa capacidade térmica, né, que é o Czão, é calor sobre temperatura. Vai ser caloria dividido por grau Celsius. Tá legal? Então vai ser cal barra grau Celsius. Ok? Então essas são as nossas unidades. Tá? A gente já aprendeu lá no início das nossas aulas como converter de Celsius para Kelvin, então não tem problema, tá bom? Se aparecer uma temperatura em Kelvin, você já sabe converter para Celsius, tá? E se aparecer o calor em Joule, você aqui, com uma regra de 3 simples, converte para calorias, ok? Então, essa é a unidade de capacidade térmica. Bem, a capacidade térmica também sofre ela também pode ser medida em função da massa desse corpo e em função do caráter específico de cada corpo. Quer ver um exemplo? Você na sua casa aí, você está sentado aí, você está deitado, você tem 2 materiais diferentes. Você tem alguma coisa de metal na sua casa, tá? E tem alguma coisa de madeira na sua casa. Tá? No mesmo, vamos supor que na sua sala tenha uma cadeira aí com metal e tenha uma mesa de madeira. A sua sala, né, tem a quantidade, a variação de calor durante a sala é a mesma tanto para o metal quanto para a madeira. Então eles estão recebendo a mesma quantidade de calor, ok? Por que quando você toca o metal e toca a madeira, você tem sensações diferentes em relação à temperatura?
Você tem sensações diferentes porque cada material tem uma área específica, uma maneira específica de perder ou receber calor. E a grandeza que mede essa propriedade específica de cada material é o calor específico. Tá legal? Então, o que é o calor específico? É uma grandeza que vai determinar quanto o material recebe ou perde calor. Ok? Então, a capacidade térmica está ligada a esse calor específico. Ok? Tranquilo? Então, se, por exemplo, o calor específico for alto, a capacidade térmica vai ser alta. Ok? Então, para você fazer o corpo variar bastante a sua temperatura, você vai precisar de muito calor, porque a capacidade térmica foi alta. Se o teu corpo tem um calor específico baixo, a sua capacidade térmica também vai ser baixa. Então, você, com qualquer quantidade de calor, vai conseguir variar facilmente a temperatura. Ok? Então, é para isso que serve o calor específico. Tá legal? E você vai notar que materiais na presença da mesma fonte térmica, ou seja, na presença da mesma quantidade de calor, conseguem absorver calor de maneiras diferentes, como, por exemplo, o objeto de ferro na sua casa e o objeto de madeira na sua casa. Né? No mesmo ambiente, vocês têm a sensação térmica diferente. Ok? Quem faz isso é o calor específico. Então está aqui uma outra maneira de você calcular a capacidade térmica através do calor específico, tá legal? Existe uma definição de calor específico, tá bom? Que é essa que eu estou postando para você aqui. É definido como a quantidade de energia necessária para que 1 grama da substância sofra um aumento ou uma diminuição, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Essa é a definição que a gente tem nos livros e nos manuais, tá bom? Mas eu prefiro que você entenda que esse calor específico faz com que corpos diferentes, de materiais distintos, sofram no mesmo ambiente, ou seja, na presença da mesma quantidade de calor, você tem a sensação térmica diferente. Isso acontece graças ao calor específico, tá bom? Foi, gente? Beleza, então essa é uma outra maneira de calcular a capacidade térmica, em função do calor específico e em função da massa do material. Então você tem 2 equações para calcular a capacidade térmica, ok? Foi? Vamos lembrar, vamos colocar aqui a unidade do calor específico, tá legal? É a caloria dividido por grama grau Celsius. E a gente tem como padrão o calor específico da água. Ele sempre vai valer 1, tá legal? 1 caloria por grama grau Celsius, ok? Então esse é o padrão. Os outros de outras substâncias são calculados através dessa aqui. Então começou com a água e aí os cientistas foram calculando o calor específico para o ferro, para o alumínio, para o plástico, para o álcool, para qualquer outra substância. Tá legal? Então, por isso que esse nome aqui é específico, porque é específico de cada substância. Tá legal? Em alguns livros, você também vai ver calor sensível, porque esse calor ele é sensível a variações de temperatura. Tá bom? Então você pode conhecer como calor específico e você também pode conhecer como calor sensível. Tá legal, gente? Foi? Beleza, né? Vamos para o próximo, então. Vamos agora fundir as nossas 2 equações. Eu vou fundir essa equação com essa aqui. Vou juntar as duas, porque as duas calculam a capacidade térmica, né? Calor por variação de temperatura calcula a capacidade térmica. Massa vezes calor específico calcula também a capacidade térmica. Então as duas coisas calculam a capacidade térmica. Então eu vou juntar as duas coisas, tá? Vou unir essas 2 equações. Tá vendo aí como é que ficou? As duas coisas calculam C, então significa que essas duas coisas são iguais. Ok? Beleza? Eu vou passar essa variação de temperatura que está aqui dividindo para o outro lado. Então, passando ela para o outro lado, ela vai multiplicando, né? Então tá aqui, ó. Estão vendo? Então, esta expressão é uma expressão muito conhecida na ciência, tá? Então, essa expressão está me dizendo que o calor depende da substância, depende da massa da substância. O calor que você fornece ou perde
retira de um corpo depende da propriedade específica do material, do calor específico, e o calor que você fornece ou perde do corpo também vai depender da temperatura, da variação de temperatura. Se você não tem variação de temperatura, se a temperatura inicial é igual à temperatura final, se isso aqui vale 0, ok? Você não perdeu e nem ganhou calor. Tá legal? Foi? Tranquilo, né? Isso que eu falei agora vai ser fundamental quando eu for falar lá sobre mudança de fase. É no próximo slide, ok? Então, perceba, eu vou voltar aqui, ó. Se você não tem variação de temperatura, você não vai ter calor sensível ou calor específico, tá legal? Você só vai receber ou ceder calor quando ocorre variação de temperatura. Beleza? Então tá aqui, essa é uma equação muito famosa, tá? Onde M é a massa, Czinho é o calor específico, ΔT é variação de temperatura, ok? Se eu tenho a temperatura final maior do que a inicial, o meu ΔT vai dar positivo. Então o que isso significa? Que o meu calor também vai dar positivo. Então o meu corpo recebeu calor, tá legal? Agora, se por acaso a variação de temperatura desse corpo for negativa, tá? O corpo significa então que a energia vai dar negativa, perdão, que o calor vai dar negativo, porque o calor é energia, né? Vai dar negativo, então em vez do corpo ter recebido calor, o corpo cedeu o calor, ele perdeu o calor para outro corpo ou para a atmosfera, tá legal? Então quem vai dizer se o corpo tem energia sendo injetada nele ou retirada dele é a variação de temperatura. Se você variar, por exemplo, de 0 para 10, sua variação foi positiva. Então, seu calor vai ser positivo. Tá legal? Agora, se você variar de 20 para 10, sua variação foi negativa. Você diminuiu a temperatura. Então, você perdeu o calor. Tá legal? Você cedeu esse calor. Ok, gente? Beleza, né? Tranquilão, então. Vamos para o próximo, então. Vamos falar agora um pouquinho sobre a mudança de fase. Tu já aprendeu isso com a tia Loló em séries anteriores, tá? O que acontece? A mudança de fase ocorre quando um corpo, ao perder ou receber calor, tá? Ele muda seu estado de agregação das moléculas, ou seja, ele vai mudar a maneira que ele se encontra na natureza. O melhor exemplo para isso é a substância H2O, a substância água. Ela tem 3 estados muito bem característicos. Ela tem um estado sólido, ela tem um estado líquido e ela tem um estado gasoso. E a gente conhece esses 3 estados facilmente. Tá legal? Então, quando você passa do estado sólido para o estado líquido, a tia Loló nos disse que isso aí era chamado de fusão. E quando você passa do líquido para o vapor, era vaporização. Tá legal? No processo inverso, de vapor para líquido, condensação. E de líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Você tem alguns casos em que você consegue pular o estado sólido direto para o vapor. Isso é chamado de sublimação. Tá? Então, por exemplo, aquela bolinha de naftaleno, o pessoal aí que torce para o Fluminense, para o Botafogo, para o Vasco, esses times, né? Eles sabem muito bem o que é essa bolinha de naftaleno, né? Ela fica lá junto com a camisa deles, dos clubes deles, para causar, para não dar traça na gaveta, né? O pessoal que torce para o Flamengo não tem esse problema porque está sempre usando a camisa porque é sempre campeão, ok? Então, essa bolinha de naftaleno, ela sublima, ela transforma de sólido direto pro gás, tá? Pro vapor. Então, por isso que esse cheiro de naftaleno fica impregnado nas roupas, tá legal? E você tem o processo também inverso. Você tem o vapor se transformando em sólido, tá legal? Isso acontece quando você tem a chuva de granizo, ok? Aquela chuva de granizo, o vapor rapidamente se transforma em sólido, então ele vira bolinhas de gelo. Isso é chamado de sublimação, mas alguns manuais, alguns livros também chamam de ressublimação. Tá legal? Então isso aqui tu aprendeu na 7ª série com a tia Loló, ok? O que a gente traz de novo para isso? A gente traz 2 situações aqui, ó. Primeira, o ganho de calor pelo corpo, pela sua substância aqui, acontece nesse sentido, tá? Você
quando você compra pastel. Já percebeu que o cara que frita o pastel para você, ele quebra a pontinha do pastel para que saia o vapor? O vapor por quê? Você tem uma substância lá dentro que ao fritar, ela é a base d'água, essa água então evapora. Por isso que o pastel expande, aí chamamos até de pastel de vento, não é isso? Ele expande porque a água da substância, do recheio do pastel, ela evaporou com o calor. Então ela saiu do estado líquido e foi para o estado de vapor. E isso expandiu o pastel. Se você morder esse pastel lá cheio de vapor, esse vapor está acima de 100 graus. Pelo menos a 100 graus Celsius. E você vai receber esse vento de 100 graus Celsius no seu rosto. Você vai se queimar. Então por isso que o cara que frita o pastel, ele quebra a ponta do pastel para você. Para que esse vapor escape na atmosfera e isso não vá queimar o seu rosto, tá bom? Então, para esse sentido, que é o sentido da vaporização, a gente tem o ganho de calor pelo corpo. Claro que no sentido contrário, a gente tem a perda de temperatura, né? A perda de calor, ok? Bem, outra coisa importante é a seguinte, esses dois itens que aparecem aqui, ó. Mesmo qualquer que seja o sentido, tá? Se eu estou saindo do sólido indo para o gás, ok? Eu continuo a perder ou ganhar calor. Durante a mudança de fase, isso também continua, tá? A substância perde ou ganha calor. Vai depender do sentido em que você está analisando, tá bom? Bem, durante a mudança de fase, nesses pontos específicos, ó, fusão, vaporização, liquefação ou condensação, solidificação ou sublimação, durante esses processos, preste atenção, durante esses processos, a temperatura não muda. Enquanto você tiver água fervendo na chaleira, a temperatura vai permanecer a 100 graus Celsius. Depois que toda a água ferver, este vapor pode aumentar de temperatura, mas enquanto houver água lá dentro, essa água vai chegar a 100 graus Celsius. Isso, claro, no nível do mar, valeu? A gente sabe que se você for para grandes altitudes, a pressão atmosférica é menor, então a água ferve mais rapidamente, não a 100 graus Celsius, tá legal? Ok, gente? Então tem duas coisas importantes aí. Duas não, na verdade são três, né? Você tem o sentido de ganho de calor do corpo, o sentido da vaporização, tá? O corpo continua a perder ou receber calor durante esses processos indicados aqui, tá? E durante esses processos não ocorre variação de temperatura. Aí você deve estar pensando, Fábio, como que um corpo recebe ou perde calor se a temperatura não muda, se ela é constante? Você disse no slide anterior que o calor dependia da temperatura. Ela tem que mudar. Nesse caso, eu vou apresentar a vocês uma outra forma de calor, tá legal? Vou apresentar lá no próximo slide, ok? Bem, aqui eu coloquei ó, um gráfico de calor em função da temperatura, tá bom? Vamos analisar o seguinte, uma substância que começa com uma temperatura de menos 10 graus Celsius, tá? E eu vou levar essa substância até 0 graus Celsius, ok? Então eu vou sair daqui da temperatura de menos 10, eu forneci calor para ela, então ela saiu desse item aqui, ó, e chegou para cá. Esse foi a quantidade de calor que eu forneci. Então saiu de menos 10 e atingiu 0, ok? Como ocorreu variação da temperatura, a gente tem um determinado calor acontecendo. Então aqui eu ainda estou, por exemplo, se for água, eu ainda estou no estado sólido, ok? Como durante a mudança de fase a temperatura permanece constante, se for a água, 0 graus Celsius é mudança de fase. Então eu vou receber calor, porque essa água esse gelo vai se transformar na água, em estado líquido, ok? Eu vou ganhar calor, tá vendo? Ganhou calor, mas a temperatura continuou ó, igual a 0. Isso significa que durante esse processo que está aqui, esse ganho de calor que está aqui, ó, o ganho de calor que está aqui, tá? Ocorreu com a temperatura igual a 0. Então isto aqui é mudança de fase, porque a temperatura permaneceu constante. Tá legal? Toda substância saiu do estado sólido e se transformou em líquido. Então, daí por diante, eu posso ganhar temperaturas de novo e posso ganhar calor. Então, aqui aconteceu o processo da fusão. Tá aqui, ó,
fusão, tá legal? E depois que toda a substância no estado sólido se transformou em líquido, eu posso voltar a fornecer calor e a temperatura dessa substância pode voltar a subir. Sendo a água, se chegar a 100 graus, acontece um novo fenômeno, que é a vaporização. E durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Então, esse ganho de calor que apresentou aqui embaixo, tá legal? Acontece quando a temperatura é igual a 100. E se essa temperatura permaneceu constante, significa que eu tenho uma outra mudança de fase aqui. E que mudança de fase é essa, meus amigos? Chamada de vaporização. Ok? Depois que todo o líquido se transformou em vapor, aí você pode aumentar a temperatura de novo. Tá legal? Então no gás você tem altas temperaturas. Ok? Então esse é o diagrama da quantidade de calor em função da temperatura. Aqui eu fiz para água, tá? Beleza? Foi, gente? Ok, né? Viram que a temperatura é constante e mudança de fase, tá legal? Foi? Temperatura variou, não ocorreu mudança de fase, só quando ela permanecer constante. Vamos então para o próximo passo aí. Vamos falar sobre o calor latente. Lembra que eu falei para você que quando um corpo muda de fase, ele continua a receber ou perder calor, mesmo com a temperatura constante? Então tem que haver uma outra maneira de calcular esse calor recebido ou perdido. E essa maneira é através de uma propriedade do material chamado calor latente. É a quantidade de calor que você lança num corpo capaz de promover a mudança de estado dele. Então como é que eu meço esse calor latente? É a quantidade de calor que você lança num corpo. Ok? Um corpo de massa M. Tá legal? Se essa quantidade de calor mudou de estado, significa que esse calor aqui é latente. Tá legal? Então o calor latente só aparece nas mudanças de estado. Só quando uma substância mudar de um estado para o outro. Tá? Bem, o calor latente, como é calorias por grama, tá legal? A unidade, massa que eu estou calculando em grama, tá? É uma unidade usual. Você não vai conseguir quilos de um gás, por exemplo. Você precisa armazenar muito gás para conseguir quilos dele. Então você coloca uma quantidade pequena de gás para fazer a sua experiência, tá bom? Então essa quantidade pequena isso vai te dar em gramas. Tá legal, gente? Foi? Ok, né? Beleza, agora eu vou colocar aqui, ó. O que você já sabe? Você já sabe que enquanto houver mudança de temperatura, nós estamos no calor específico, ok? Depois que o corpo mudou de temperatura, manter a temperatura constante, nós estamos então na mudança de fase. Então, novamente, eu trouxe aí um diagrama, tá? Só que esse diagrama eu vou escrever mais coisas nele. Tá legal? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar de novo na substância água, a menos 10. Tá? Então aqui ela está no estado gelo. Se você colocar água a menos 10, se for só água pura é gelo, não tem jeito. Se eu forneço calor para esse gelo, forneci calor, vim parar aqui, ó, a quantidade de calor já aumentou. Tá legal? Lembra que a quantidade de calor aumenta para a direita, tá bom? Então a quantidade de calor já aumentou, veio parar aqui. Esse calor que eu forneci fez variar a temperatura. Então não é latente, porque latente só pode ser na mudança de fase. Se variou a temperatura, não é a mudança de fase, só pode ser calor específico. Então, se for calor específico, eu vou usar essa substância, essa equação, com o calor específico, ok? Se você continuar a fornecer, ó, chegou a zero, aí vai acontecer o seguinte, se a água chegar a zero, ela vai mudar de estado. Então aqui está acontecendo a fusão, tá legal? Fusão é mudança de fase. Se a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Então dá ruim se a gente utilizar essa equação aqui. Essa equação não pode. Essa equação não nos ajuda, porque essa equação tem que ter mudança de temperatura. E na mudança de fase, a temperatura não muda. Então, essa não ajuda. Quem vai me ajudar é a equação do calor latente. Então, nesse momento, para calcular essa quantidade de calor aqui, ó, é só você pegar a massa e multiplicar pelo calor latente. Ok? Saiu daqui, ó. Beleza? Bem, toda substância que era gelo se transformou em líquido. Acabou a mudança de fase.
Daí por diante, se eu fornecer calor, ele vai aumentar a temperatura do meu corpo. Se eu continuar fornecendo essa substância água chegar a 100 graus, ou seja, se eu continuar fornecendo calor e a temperatura continuar subindo, ao chegar a 100 graus, eu vou ter uma nova mudança de fase. Tá legal? Mas antes que isso ocorra, eu tive que mudar minha temperatura, eu tive que fornecer calor. Então, durante a variação de temperatura, novamente eu tenho calor específico entrando na jogada. Por que eu tenho calor específico entrando na jogada? Porque ocorreu variação de temperatura. Era 0 de temperatura e passou a ser quanto de temperatura, meus amigos? Passou a ser 100, ok? Então, houve uma variação de temperatura. Bem, deste ponto, tá legal? Se eu continuar a fornecer calor, a temperatura vai permanecer constante a 100. Então, novamente, eu estou numa outra mudança de fase. A primeira foi a fusão, tá legal? Se transformei de sólido para líquido. E essa segunda aqui, que é de líquido para o vapor, é vaporização. Então, se é vaporização, é mudança de fase, temperatura constante. Então, o calor vai ser dado pelo calor latente. Beleza? Tranquilo? Bem, toda a substância do estado líquido se transformou em vapor. Daí por diante, meu filho, você tem então aumento de temperatura. Se você tem aumento de temperatura, você tem novamente a equação do calor específico, ok? Então, com esse gráfico, a gente analisa muito bem, está muito claro. Toda vez que houver aumento de temperatura, a gente tem essa equação regendo a quantidade de calor. Enquanto a temperatura permanecer constante, ou seja, quando ocorrer a mudança de fase, é essa equaçãozinha aqui. Beleza? Tranquilo? Beleza, meus amigos. Então é o seguinte, a gente vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu também aguardo dúvidas, tá? Você pode enviar a sua dúvida na plataforma que eu respondo prontamente, ok? Galera, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!